Paulo Vitor, Rádio Brasil. Marcelo, boa noite. A derrota do Guarani hoje diante do CRB foi definida mais por falhas coletivas ou individuais? Não, foi tudo um processo. Nossos jogadores, como vocês sabem, nós tivemos um problema de Covid. Muitos jogadores não estavam assim com o ritmo ideal para o jogo. E o coletivo foi em todos, né? Vamos assim dizer, o cansaço atingiu na segunda parte, fizemos um primeiro tempo muito bom, onde pudemos fazer nosso jogo, com a nossa construção, com a nossa chegada no último terço, mas depois, no segundo tempo, a equipe sentiu. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Marcelo, boa noite. O Guarani hoje tinha 11 desfalques, sendo 9 por Covid, muitas dificuldades para montar o time, imagino que até o banco, mas chamou bastante atenção a ausência do Rafael Costa, porque é o que nos consta, não está com Covid, não está lesionado, não estava suspenso. É um jogador que nitidamente perdeu espaço com o Felipe Conceição, com a comissão técnica, mas hoje chama atenção ele não ter ficado nem no banco, nem como opção. Queria que você falasse, né? Por que o Rafael Costa está perdendo esse espaço e hoje não foi nem relacionado para esse jogo contra a equipe do CRB? Não, a vinda do Rafael foi uma opção técnica, mas nós tínhamos o Matheus para entrar, para jogar, e claro, o Sávio. Só que, infelizmente, houve um problema com o Matheus no seu dente, por causa do último jogo, que ele recebeu uma cotovelada e realmente veio agora a inflamar. Então nós não podemos contar com ele para o jogo. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Marcelo, gostaria que você explicasse para nós o porquê da escolha do Cristóvão para jogar na zaga do Guarani e essa dobra do Eliel pelo lado esquerdo junto com o Bidu. Bom, o Cristóvão, jogador pela sua experiência, foi colocado nessa posição e fez um bom jogo, só que tanto como o resto da equipe também sentiu um pouco fisicamente no final. E atenção, eu considero o segundo gol um erro da arbitragem, porque os dois jogadores do CRB estão impedidos e aproveitam-se dessa posição de impedimento para marcar o gol. O Eliel é um jogador que tem vindo treinar, né, no corredor esquerdo muito e bem durante todos os treinamentos, por isso que foi a opção para jogar do lado esquerdo na frente. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Marcelo, boa noite. Não falando nem do resultado, mas falando da forma com que o Guarani jogou, principalmente no primeiro tempo, né? Então a gente viu praticamente um time todo modificado, mas com a forma de atuar muito parecida com aqueles 11 que frequentemente vêm atuando, né? Como que você vê esse trabalho que vem sendo feito exatamente para o Guarani, independente de quem entra, jogar da mesma forma? Isso é mérito todo do nosso treinador, que treina os jogadores todos da mesma forma e coloca-os para jogar e prepará-los para todos os jogos. Por isso que fizemos um muito bom jogo no primeiro tempo, onde já estavam preparados para fazer as dinâmicas que nós treinamos nos processos ofensivos e defensivos. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Boa noite, Marcelo, professor Marcelo. Eu gostaria que você falasse desse resultado em si, em relação à sequência do campeonato e as condições do Guarani tentar o acesso agora em apenas 4 rodadas restantes, né? E esse cartão amarelo, que com essa pandemia do Covid no Guarani, o Arthur Rezende, que tomou o terceiro, também está fora contra o Cuiabá. Um jogo de extrema importância às pretensões do Guarani. Obrigado. Boa noite, Zé Carlos. Olha, assim, nós, enquanto tivermos chances, estamos aqui para lutar pelo acesso. E, mesmo que já não tivéssemos chances, iríamos continuar o ataque, procurando as vitórias sempre. Sobre o cartão amarelo, o jogador que vai estar suspenso, nós temos outros jogadores que estão retornando e vão viajar para Cuiabá e vamos à busca dos 3 pontos e sempre lutando. Temos que ser Guarani, temos que ir sempre acima do adversário. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Marcelo. Primeiro tempo o Guarani foi bem. Jogou um jogo de igual para igual com o CRB, deu bola na trave, perdeu algumas oportunidades. E o segundo tempo o Guarani já não foi tão bem. Isso se deve à caída de rendimento do time ou à subida de produção do CRB. Como eu já falei anteriormente, no segundo tempo a equipe toda sentiu um pouco fisicamente, mas é evidente que também tem que se dar valor que tem um adversário do outro lado procurando também a vitória.
Mas nós estamos muito contentes com a nossa equipe, que realmente, como você mesmo disse, o primeiro tempo foi muito bom, tivemos bem, e no segundo tempo não tivemos tão bem, mas foi um bom jogo. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Marcelo, boa noite. Praticamente com essa derrota o Guarani deu adeus ao sonho do acesso. O que fica de lição para a equipe que pulou do Z4 e chegou a sonhar com o G4 para o término dessa temporada? O Guarani é uma equipe mostrou uma superação, estava realmente 19º e veio subindo e ainda que pequena temos as chances de subir. Mas foi muito bom o trabalho que está sendo desenvolvido, não foi um trabalho para agora, é um trabalho de futuro e vamos continuar. Pois é, Washington Melo, Canal Esportes Online. Marcelo, o Guarani dos últimos 9 pontos ganhou apenas 1, o que dificultou nessa reta final, pensando em acesso. A comissão técnica do Guarani já começa a pensar aí na montagem do time para o Campeonato Paulista. Vocês já se reuniram com a diretoria? Qual que é o pensamento em relação ao elenco que disputará o Paulistão, que é um dos campeonatos estaduais mais difíceis do país? Bom, isso dos contratos de jogadores e tudo eu vou deixar para a direção. Isso aí eu não tenho como falar muito, mas nós estamos apostando muito na base, gostamos dos meninos. Você vê hoje o Lute, que faz 90 minutos, já é o segundo jogo, a estreia do Caio, Renan, que firmou-se, Eliel, que vem entrando todos os jogos e hoje jogou a titular. O Matheus, infelizmente, devido à situação do dente dele, não pôde jogar, mas também iria jogar. E outros meninos que estão chegando, e a base do Guarani vem forte para um crescimento e para uma continuação do bom trabalho. Lucas Rossaf, Sport News Mundo. Oi, Marcelo, boa noite. O Guarani jogou com o CRB com 9 desfalques por conta da Covid-19. Na sua visão, houve um certo descuido ou relaxamento dos jogadores no combate ao novo coronavírus? No teu entendimento, o que explica este alto número de contaminados entre as peças do plantel bugrino? Não, infelizmente vivemos uma segunda onda, terceira onda, quarta, não sei quanto, de Covid forte no país. Não é só o Guarani que está sentindo isso dentro do seu elenco. Se eu não me engano, o Bragantino também aconteceu a mesma coisa. Então, assim, é no país todo. E aconteceu, chegou-nos a nós e, infelizmente, 9 jogadores de uma vez. E, claro, nos prejudicou, mas é uma situação a nível nacional. Não é só em Campinas, é em todos os lados.